bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre a norma contabilística de relato financeiro número 11, agricultura e ativos biológicos. De acordo com o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, acordado pelo decreto número 70 para 2009, de 22 de dezembro. Esta norma trata especificamente da forma como as entidades devem reconhecer, mensurar e divulgar ativos biológicos e produtos agrícolas. Neste vídeo vamos entender o seu objetivo, o seu âmbito de aplicação, como funciona o reconhecimento e mensuração e ainda os requisitos de divulgação. A presente norma tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico e a divulgação das operações relacionadas com a atividade agrícola. Isso significa que ela define como deve ser tratada nos registros contabilísticos, assim que é, todas as operações que envolvem plantas, animais e produtos agrícolas até o momento de sua colheita. Por exemplo, se uma machamba de milho, se uma machamba produz milho, a norma 11 orienta como registrar esse milho enquanto ativo biológico e como tratá-lo contabilisticamente quando for colhido. Âmbito de aplicação. Esta norma deve ser aplicada em relação a 3 situações principais. 1. Ativos biológicos, ou seja, animais e plantas vivos. 2. Produtos agrícolas, no momento da colheita. 3. Subsídios do governo relacionados aos ativos biológicos, ou seja, relacionados com atividades agrícolas. É importante notar que a norma não se aplica a terrenos agrícolas, conforme a norma 13 e 16, ou ativos intangíveis, como licenças de exploração. Ela foca-se nos ativos vivos e nos produtos no ponto de colheita. Bom, vamos diferenciar os produtos agrícolas dos produtos transformados, pois a distinção desses dois é fundamental para aplicar corretamente a norma 11. Bem, ativos biológicos. Ativos biológicos são plantas ou animais vivos que a empresa possui para fins de produção agrícola. Temos o exemplo de carneiros, vacas, árvores, plantações, arbustos. E o ponto-chave é que estes ativos ainda estão vivos e sujeitos à transformação biológica, ou seja, crescimento, amadurecimento, reprodução ou produção de produtos agrícolas. Mas o que seriam os produtos agrícolas? Os produtos agrícolas são os produtos colhidos ou obtidos a partir dos ativos biológicos. Por exemplo, o leite nós obtemos através
das vacas, os ovos através das galinhas, as uvas através das árvores, a folhas, folhas através das plantações, a cana-de-açúcar através também das plantações. E o conceito central aqui é que estes produtos ainda representam a produção primária da atividade agrícola. E é neste ponto que a norma entra para definir a mensuração e divulgação. Em seguida, temos os produtos transformados, que são aqueles que passaram por processos industriais ou de manufatura após a colheita. Por exemplo, o queijo, que é um derivado de leite, o vinho, que é derivado da uva, o fio de algodão, que é derivado do algodão cru, o açúcar refinado, que é derivado da cana-de-açúcar. E a diferença é que, após a transformação, esses produtos não são mais regulados na norma 11, mas por normas aplicáveis a inventários ou produção industrial, como a norma 9. Atividades agrícolas. As atividades agrícolas são aquelas que gerem a transformação biológica de ativos vivos com o objetivo de venda ou produção. Elas incluem a criação de gado, a silvicultura, plantações, floricultura e a aquacultura. Apesar da diversidade, todas possuem três características comuns. A primeira é a capacidade de transformação biológica. Os animais e plantas crescem e transformam naturalmente. A segunda é a gestão da transformação. A empresa controla condições como alimentação, fertilidade do solo e luz para garantir o crescimento desses ativos biológicos. E por último, temos a mensuração da transformação, em que monitoramos a quantidade e qualidade, o peso, a altura, a produção, a densidade, a gordura, até mesmo as proteínas. Por exemplo, uma plantação de algodão que cresce melhor quando irrigada e fertilizada corretamente. Isso é a gestão da transformação. Transformação biológica. A transformação biológica pode ocorrer de três formas principais: o crescimento, por exemplo, o aumento de peso de um animal ou o crescimento de uma planta, a degeneração, como a perda de qualidade de uma planta devido a pragas, e a procriação, que é nascimento de animais ou germinação de sementes. Todos esses fenômenos têm impacto na mensuração dos ativos biológicos e devem ser considerados no registro contabilístico.
Um exemplo prático é ah, uma vaca dá luz a um bezerro, isto é a procriação, né, a fase da procriação, e produz leite, que é o produto agrícola. Ambos devem ser mensurados segundo a norma 11. A transformação biológica também pode gerar produção de produtos agrícolas como leite, lã, folhas de chá, entre outros. Mensuração e reconhecimento, ou reconhecimento e mensuração. Um ativo biológico ou produto agrícola deve ser reconhecido quando três condições são satisfeitas. A primeira é que a entidade controla o ativo como resultado de eventos passados. A segunda, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. E a terceira, não menos importante, o valor justo ou o custo de ativo pode ser mensurado de forma fiável. Por exemplo, uma empresa que possui um rebanho de vacas deve reconhecer esse rebanho nos seus registros, desde que consiga mensurar o valor justo desse ativo. Mensuração. A regra geral da norma 11 é que os ativos biológicos devem ser mensurados ao justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda. Isso significa que não se registra o ativo apenas pelo seu custo histórico, mas sim pelo valor que ele teria se fosse vendido no mercado no momento presente. Um exemplo é uma vaca comprada por 10.000 meticais pode, depois de 3 meses, crescer e valer 15.000 meticais no mercado. Nesse caso, o registro deve refletir esse valor atualizado. Depois temos o produto agrícola, que é mensurado ao justo valor menos custos estimados na colheita, baseando-se na norma 9, inventários, e que o justo valor, né, é o preço do mercado relevante menos custo de transporte. Ganhos e perdas. Qualquer variação no valor justo de um ativo deve ser reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. Temos como exemplo o nascimento de um cabrito, que é um ganho, diminuição do valor do gado, que é uma perda, a colheita do produto agrícola, ganho ou perda ao justo valor. Tem outro exemplo, suponhamos que o valor de uma plantação aumenta devido ao crescimento das árvores. Essa diferença é positiva e é registrada como um ganho. Pelo contrário, se houver uma praga que reduza o valor, a perda também deve ser reconhecida. Subsídios do governo. Os subsídios do governo relacionados com ativos biológicos mensurados ao justo valor devem ser tratados de acordo com as condições impostas. Se forem não condicionais, são reconhecidas como rendimento quando
concedidos. Se forem condicionais, apenas são reconhecidos quando as condições forem cumpridas. Um exemplo é um subsídio para plantar e manter árvores durante 5 anos. Só pode ser reconhecido no rendimento à medida que os 5 anos forem a passar. Salientar que a aplicação da norma 26, se o ativo medidor custo menos amortização ou acumulação de paridade. Divulgação. A norma exige que sejam divulgadas várias informações como a descrição de cada grupo de ativos biológicos, o ganho ou perda de ativos biológicos e agrícolas, os métodos e premissas utilizados para determinar o justo valor, a natureza da atividade agrícola e quantidades físicas, os riscos associados como doenças, catástrofes naturais, entre outros. Essas informações ajudam a dar transparência e clareza às demonstrações financeiras. Um exemplo simples de divulgação seria a empresa possuir 200 hectares de floresta de eucalipto, avaliados ao justo valor de 5 milhões de meticais. Durante o período, houve um ganho de 300 mil devido ao crescimento das árvores e uma perda de 50 mil meticais por pragas. Assim que lemos as demonstrações financeiras, conseguimos perceber claramente a evolução e os riscos associados ao negócio agrícola. Em resumo, a norma 11 orienta como reconhecer, mensurar e divulgar ativos biológicos e produtos agrícolas, né? O ponto central é que os ativos são avaliados ao justo valor, refletindo a realidade econômica da atividade agrícola. Esta norma traz transparência e permite avaliar melhor os ganhos e perdas. Também ajuda a compreender os riscos e as oportunidades das entidades ligadas à agricultura. Com isso, concluo a apresentação da norma 11 e abro espaço para dúvidas e comentários. Caso tenham gostado, deixem like, compartilhem o vídeo para mais colegas, pois o objetivo dessas apresentações é mesmo para ajudar os alunos de contabilidade financeira e auxiliar também o público em geral que no seu cotidiano lida com estas matérias e em algum momento precisa de fazer uma revisão. Até o próximo vídeo.